pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora compaixão e anuncia a salvação. Fala, fale, não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala, fale, não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Deus, que os recursos investidos na tua igreja local sejam suficientes para atendermos as nossas demandas e também os nossos compromissos com a sua causa missionária. Sei, meu Deus, da situação que atravessamos enquanto mundo, mas sei também que o Senhor sempre contou com aquilo que estava em nossas mãos, para que a partir do que está em nossas mãos, entregues às tuas mãos, o Senhor opere a multiplicação. Sempre foi assim. Agora não vai ser diferente. Está aqui, diante do Senhor, o nosso pouco nas tuas mãos, e será de muito, muito proveito no avanço da tua obra entre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Se aceite, queridão, queridona, abra a sua Bíblia, já está na tela. Que bênção. Vez por outra eu gosto de usar expressões populares, porque entendo que elas facilitam, principalmente a memória, né? A fixação. Você que ficou atento, por exemplo, abri um parênteses a um pedido que eu fiz, consegui concluir as lições que os batistas brasileiros vão estudar no segundo trimestre de 2023, no Evangelho de Lucas, a revista chamada Compromisso. Então quero agradecer você que orou, foram 13 lições, o Senhor permitiu que eu concluísse antes do prazo, está em fase aí de edição, de correção ortográfica, e querendo Deus, ano que vem, a gente vai estar adquirindo para oferecer a você também, que tem ouvido a exposição de Lucas, né? Vai ser mais para você guardar e passar aí para as futuras gerações e compartilhar também com os seus. Efésios capítulo 4, amados, é o início da segunda sessão da carta. Eu tenho dito de que a carta de Paulo aos Efésios dá para se dividir no meio. Os primeiros 3 capítulos e a parte teológica. Os 3 últimos eu vou chamar de parte prática. E nos primeiros 3, Paulo fala a respeito dos conceitos, dos valores, dos princípios que nos fazem entender quem somos em Cristo. Todo aconselhamento bíblico deveria partir do conceito da nova identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E aí os 3 primeiros capítulos de Efésios nos diz muito disso. Quem nós somos
nós somos eleitos, adotados, redimidos, nós somos sustentados, nós temos tudo o que precisamos para a nossa salvação, nós temos a esperança do nosso chamado. Antes estávamos vivendo como mortos em nossos delitos, pecados, seguíamos o curso deste mundo, tínhamos Satanás como nosso comandante em chefe, seguimos as suas pegadas, éramos inclinados às nossas vontades e aos devaneios da nossa mente corrupta, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, mas o Senhor, rico em misericórdia, nos salvou pelo seu imenso amor. Nós somos amados, nós somos amados por Deus e pela graça fomos salvos. Nós que andávamos segundo o curso deste mundo, agora estamos assentados em Cristo, né? Nós já estamos assentados, nós podemos descansar nele, o nosso repouso é nele. A despeito das lutas, das tensões que nós ainda vivemos neste mundo, Paulo fala que nós somos poema de Deus, nós somos feitura de Deus. Ele nos colocou então neste mundo para sermos seus representantes, para sermos seres espelhantes, não é? Nós espelhamos a glória de Deus. E fomos alcançados não para ficarmos em casa, não para cultuarmos apenas conosco mesmos, né? Nós somos chamados para um corpo, e esse corpo, ele é místico, ele é invisível. Um Cristo invisível salvou uma igreja invisível. Um Cristo cósmico salvou uma igreja que é cósmica, uma igreja que nós estamos vendo aqui entre nós, essa igreja reunida nessa quinta-feira, mas a igreja não somos só nós, não é? Existe a expansão da igreja, a diversidade da igreja. O grande desafio nosso é entender de que a igreja é muito maior do que a gente pensa. Né? Patrick Johnston tem um livro chamado A Igreja é Maior do que Você Pensa. A igreja é muito maior, por isso que a dor da igreja sofredora é sentida pela igreja, entre aspas, livre. As fronteiras denominacionais, elas são apenas amadas por contingências históricas. Elas acontecem apenas por parâmetros puramente humanos. Deus não salva denominações, Deus salva igrejas. Deus salva o povo de Deus. Deus tem um povo. Esse povo está junto e misturado. Esse povo não é refém de um judaísmo arcaico, petulante, arrogante, legalista, moralista, supersticioso. Mas esse povo também não segue uma religião, um cristianismo misturado com paganismo, como no continente africano, várias etnias, várias tribos que cultuam deuses pagãos, e alguns deles colocam Jesus como um deles apenas. Jesus é exclusivo, ele é singular, ele é único. Ele é o de todos, é o para todos. Esse Cristo, amados, que está entre nós, esse Cristo que está se movendo na igreja, um Cristo que não atende fronteiras, um Cristo que não respeita preconceitos, um Cristo que pode ter pessoas que o seguem, ainda que fragilizados, mas o que importa é segui-lo, andando, não é? Vez por outra caindo, mas se levantando e continuando, não é? Há um hino do cantor cristão que eu sempre lembro quando eu penso sobre a questão da perseverança. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. É daqueles que estão andando, prosseguindo. É como o salmista no Salmo 126,
Verso 6, aquele que sai andando e chorando, levando consigo a sua semente, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Nós temos acesso, nós somos morada de Deus. E daí então Paulo, no capítulo 3, ele para fazer um comentário, uma dissertação pastoral, uma digressão pastoral. Ele faz aqui um apelo. Uma vez prisioneiro, ele estava preso em Roma, vá lá no finalzinho de Atos 28, você vai encontrar, e ele então diz, olha, é por conta de vocês, gentios, não judeus, é por conta dessa mistura, é por conta do que eu creio que a igreja é um edifício único, é um santuário único, é edificado como morada de Deus. Por conta disso, vocês não são mais peregrinos, vocês não seguem mais outros deuses, todos vocês são participantes da mesma promessa, do mesmo Jesus, seguem o mesmo evangelho. E aí Paulo termina o capítulo 3 orando, dizendo, Senhor, eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que os meus irmãos sejam fortalecidos mediante o íntimo de cada um deles pelo Espírito Santo, que eles não desanimem na caminhada, que eles não vejam as minhas tribulações e olhem e digam o seguinte, poxa, cá para nós, se Paulo, porque Paulo está sofrendo isso, imagine eu. Não desanima, não desiste da caminhada. Paulo orou por mim, orou por você, para que você ficasse robustecido, fortalecido. Versículo 16, ele orou também para que pela fé, versículo 17, no capítulo 3, você tivesse Cristo habitando em vocês. Porque nós não somos mais peregrinos, nós somos agora moradores dos céus, cidadãos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus, como diz 2,19. Então Cristo habita no nosso coração. E Paulo orou para que eu e você fôssemos enraizados e alicerçados. A ideia de enraizar, não é? A metáfora agrícola, e alicerçado, a metáfora da construção civil. A ideia de que nós somos enraizados, fundamentados, solidificados em amor. E esse amor que é quadridimensional. Nem Einstein entenderia isso. Largura, comprimento, altura, largura, comprimento, altura e profundidade. Se já é difícil para a gente entender o tridimensional, imagina o quadridimensional. É o que a palavra de Deus nos diz acerca desse amor que temos. E aí Paulo termina essa sessão com uma doxologia, com uma oração de louvor, com um amém. Fica claro para a gente, até você que, pastor, eu nunca pensei que essa carta podia ser dividida. É só você ver, termina com um amém. E agora Paulo fala sobre a parte prática. Qual é o procedimento, então, que é requerido de nós? Como que a gente deve viver, então, como igreja, na unidade do corpo? Como a gente deve viver nos nossos relacionamentos? Como a gente deve viver, amados, nos despindo do homem velho, nos revestindo do homem novo, nos renovando em nossa mente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E como que a gente vai se comportar com aquelas questões que a gente não quer mais viver. Você diz assim, pastor, eu peco, mas eu não quero pecar. Eu erro, mas eu não quero errar. Amém. É sinal de que há consciência. O perigoso seria se você não tivesse nem aí. Se o pecado ainda te faz mal, faz você perder noites de sono. Amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz, porque você é perturbado nesse sentido. Santa perturbação. Porque o pecado, amados, é algo terrível. Daí, então, Paulo vai dizer que o nosso casamento precisa ser espelhado nesse relacionamento de Cristo com a igreja. O nosso relacionamento com os nossos filhos, os nossos filhos, precisa ser espelhado também nesse relacionamento de Deus conosco. E o nosso tratamento como patrões e como empregados, tudo precisa mudar. E aí, finalmente, o grande finale, Paulo diz
que na verdade tudo aquilo que a gente passa, me perdoe a expressão rasteira, esse perrengue que a gente passa aqui na terra, tudo é um espelhamento da batalha espiritual. Que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso de espíritos do ar. Demônios existem, amados. Não é? Há um ditado em espanhol, que eu não vou arriscar, que diz o seguinte: há quem diga que não existem bruxas, mas que elas existem, existem, né? Então, poderia parafrasear: há quem diga que não existem demônios, é tudo problema da mente, mas existem. Hostes espirituais malignas, amados, coisa perversa. E Paulo termina essa carta falando disso. Mas a base de tudo, amados, é esse chamado nosso para estarmos juntos e misturados. Primeiros 6 versos do capítulo 4. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos. Luiz, a grande ideia desta passagem é esta: nosso chamado é único, preservar a unidade da igreja no Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o nosso chamado, é o nosso compromisso, amados. Paulo vai falar de vocação, Paulo vai falar de chamado nesta e em outras cartas. E em todas elas, a verdade é a mesma. O nosso chamado é para sermos crentes. O nosso chamado é para nascermos de novo. E uma vez nascidos de novo, salvos em Cristo Jesus, nós temos como compromisso preservar a unidade do Espírito, a unidade da igreja, que é uma unidade espiritual. Eu não estou na sua casa, você não está na minha, eu não lhe acompanho todos os dias, mas eu posso orar por você. Há uma força, amados, na igreja que se entende espiritualmente única, ou se você me permitir rasgar aqui o latim, uma igreja una. Uma igreja una. Há uma força espiritual incrível nisso. Amados, hoje, por exemplo, a questão das redes sociais podem ser usadas nesse sentido. Falei do pastor João Marcos, ele foi brecado na fronteira. Manda para vários pastores, vários irmãos. Oramos, disse, estou orando agora. Depois de algum tempo, a resposta. Isso é único. Igreja espiritual. Eu estou falando de uma coisa macro, né? Um pastor na fronteira da Ucrânia. Mas eu poderia estar falando das coisas mais ordinárias, mais comuns. Ordinárias no sentido de ordem comum. Dia a dia. Preservar a unidade no vínculo da paz. No original, vínculo significa aquilo que se amarra. Laço. Ligamentos que unem o corpo. Aquilo que está amarrado. Vínculo também é uma palavrinha que nós usamos muito, pacote. Nós estamos empacotados, juntos, espiritualmente. E isso, amados e amadas, nos remete a exigências e nos remete a benefícios. É assim que eu dividi esse texto. Fica claramente dividido. Versículos de 1 a 3, exigências. Versículos 4 a 6, benefícios. Quais são as exigências? Primeiro,
A primeira exigência, amados, é você entender que em preservando a unidade do corpo de Cristo, isso não significa que você só vai estar compartilhando coisas boas, só vivendo as mil maravilhas, só cantando é vitória e agora é vitória. Não. Paulo começa dizendo, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele já começa dizendo o seguinte, olha, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Paulo, amados, foi aprisionado várias vezes. Nesta mesma carta, ele se intitula também de embaixador em cadeias. Paulo escreveu várias de suas epístolas enquanto esteve preso. As 4 primeiras, nesse período que ele estava preso, porque ele já havia escrito Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, e agora preso em Roma, na prisão particular, ele escreve domiciliar, ele escreve Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Ele é solto rapidamente, lá aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, ele é solto, mas logo é preso e escreve então as 3 últimas cartas, chamadas epístolas da prisão, ou pastorais também, Tito, 1ª e 2ª a Timóteo. Não apenas Paulo que fala sobre prisões, o autor aos Hebreus vai dizer que algemas e prisões são um dos sofrimentos dos servos de Deus. O autor até pede em Hebreus 11, 36 e 13, 2, que nós deveríamos nos lembrar dos encarcerados. Lembrai-vos dos presos, como se vocês estivessem presos com eles. Fato é, amados, de que os 3 primeiros séculos da era cristã foram de terríveis prisões, encarceramentos, restrições, além de epidemias, pandemias e lutas das mais diversas, além de divergências doutrinárias. Nunca foi fácil, amados, a vida do cristão. A nossa unidade ela é forjada nos grilhões. Paulo está dizendo, eu estou prisioneiro no Senhor. Eu estou entre grilhões, amados. E eu não estou preso por Roma, eu não sou preso do imperador, eu não sou preso do sistema político, eu sou preso no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu estou preso e o meu cativeiro é o de Cristo. É por Ele que eu sofro. É a minha vontade que está sendo oferecida em sacrifício. Por isso que Paulo diz, olha, eu estou preso porque a minha prisão é símbolo de toda a minha vida e de todo o meu ministério. Quer facilidades? Não seja cristão. Preservar a unidade do corpo, olhe para mim, é estar disposto a sofrer. Viva de maneira digna, ou ande de maneira digna dessa vocação. Isso me faz lembrar aquilo que Paulo disse aos Filipenses, uma carta na mesma época, Filipenses 1, 27 e 28. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Preste atenção, que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Queridão, queridona, olhe para mim. A fé evangélica precisa ser preservada por um estilo de vida digno da vocação com que fomos chamados. Sem querer entrar em detalhes, mas já trazendo uma luz, essa nossa vocação, ela é dupla. Primeiro, somos novas criaturas. Isso implica que não há mais diferenças entre nós. Agora, essa nossa chamada
Essa nossa vocação configura também, ou deve configurar, preste atenção, numa vida santa, numa vida diferenciada, num viver digno. Por isso que Paulo vai descrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Chamados para sofrer. Sofrer por amor a Jesus. E olhe para mim, loucura das loucuras. E a gente tem que estar ainda agradecido por isso. Paulo vai escrever aos Colossenses 3,15 e vai dizer: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Vai entender. Daí então, amados, nós somos chamados a vivermos essa vocação, com que fomos chamados, andarmos de modo a termos algumas marcas. Versículo 2, essas marcas são: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não se perca o que o texto está dizendo. Primeiro, humildade. Nós precisamos ser humildes, amados. Humildade significa disposição de valorizar ou avaliar-se adequadamente. John Stott vai dizer de que humildade é o reconhecimento da dignidade e do valor dos outros. Tim Keller vai dizer de que humildade não é pensar menos de nós, mas é pensar menos em nós. Humildade é você deixar o egocentrismo para viver, deixa eu inventar uma palavrinha, o outrocentrismo. É dar lugar ao outro. É considerar o outro. Humildade é mais do que se colocar no lugar do outro. É mais ainda. É se colocar no lugar do outro para servir o outro. É ser como Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não pediu para que aprendêssemos a Ele outra coisa, senão a humildade. Mansidão. O que é mansidão? É a pessoa zen? É a pessoa maluca, beleza? Não, é pelo contrário. A palavra no original para mansidão significa domesticado. É isso mesmo que você está pensando. É aquele cão bravo, aquela vaca louca, é aquele boi ou touro feroz que de repente é amansado, que de repente é domesticado. É a qualidade da pessoa que se controla, que se domina. Quer ver uma pessoa mais descontrolada antes de Cristo do que o próprio apóstolo Paulo? Atos dos Apóstolos vai dizer de que ele respirava ameaças. Ele era um touro ensandecido. E de repente o Senhor o transforma em um homem controlado, a duras penas. A duras penas. É o caso do Antigo Testamento de Moisés, é outro homem amansado por Deus. A gente pode dividir a vida de Moisés em 3 ciclos de 40 anos. Que 40 anos ele ficou no Egito, sendo filho da filha de Faraó. 40 anos ele ficou em Midian, trabalhando no rebanho do seu sogro, Jetro. Atenção, homens. Trabalhar para o sogro 40 anos. Uau! Misericórdia. E 40 anos no deserto. Caminhando para a terra prometida, para quando chegasse lá perto, Deus mandar ele subir no Monte Nebo, sobe. Mas você não vai entrar. Olha daqui só.
Só olha daqui. Esses 3 períodos podem ser divididos assim. Você já ouviu isso? Primeiro no Egito. Moisés precisou aprender que ele não era ninguém, que ele, a primeira fase, ele achava que ele era alguém, filho da filha de Faraó. Segunda fase, trabalhando para o sogro, ele descobriu, para a sogra, que ele era ninguém. No deserto, ele aprendeu o que Deus pode fazer com alguém que é um ninguém. Isso é mansidão. Humildade, mansidão, longanimidade, paciência, amados. Ter um ânimo longo, é estar sempre animado, esperançoso. Amados, é um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. É a paciência, a longanimidade que nos faz resistir, amados, e amadas as provas, as lutas, as decepções, as recaídas, amados. Em igreja a gente vive muito isso, né? Uma hora a gente pensa que está bem, não está. Outra hora a gente pensa que não está e está bem. É paciência, é oferecer a outra face. Atenção, gente, oferecer a outra face. Isso é longanimidade. Longanimidade. No grego é macrotomia. É longa ira. Longa ira. Longo desgaste. Não é? No português rasgado, é ter o estupim longo. Longanimidade. E Paulo diz ainda no versículo 2, suportando uns aos outros em amor. Se segura na cadeira, suportar. É suportar algo desagradável. Mas a expressão suportar significa o seguinte: servir de suporte. A ideia, queridão e queridona, olha para mim, é escorar o irmão. Quando, mesmo que ele lhe insulte, que ele seja amargurado, e agora eu vou detonar agora, hein? Mesmo que ele seja rebelde. Por isso que Paulo diz assim, suportando uns aos outros em amor. Porque se não é por amor, você escora de gente. Me permita fazer um trocadilho. Você escora de gente escória. Mas é esse que o sentido de que Paulo está nos dizendo está se referindo. Não suportar, Mesaque, do tipo assim, eu tenho que suportar, né? Não, não. É servir de suporte, de ajuda. É servir ao meu irmão. É ajudá-lo. Versículo 3. Fazendo tudo para preservar. Amados, olhe para mim, esse fazer tudo entra naquela categoria de textos bíblicos que mesmo eu sendo reformado, ensinando a igreja, a gente precisa estar sempre falando que é o que depende de nós, é o nosso esforço. A salvação é pela graça, a santificação também é pela graça, mas ela é operada com base no nosso esforço também. É uma parceria. Eu me esforço, eu me dou. E o texto diz, esforçando para preservar. A Almeida século XXI foi a que traduziu melhor de acordo com o grego, apesar que a NAA também fez, fazendo tudo para preservar. Mas a Almeida século XXI resgatou isso, procurando cuidadosamente. A ideia é isso. O que Paulo disse, amados, em Romanos capítulo 12? No que depender de vós, tem de paz. A ideia é no que depender da gente. A ideia é da gente estar ansioso, interessado, obstinado, desejoso. É a ideia de uma expectativa impaciente nossa de preservar a unidade, o vínculo da paz.
A ideia de vínculo aqui no original é a mesma palavrinha que algo que nos liga a um parente, um casamento, um interesse, é alguma coisa que fixa partes juntas, como um navio. Essa figura que eu usei na tela dá ideia disso, algo que nos vincula aos outros. Vínculo da paz. O que é paz, amados? Eirene no grego, é o contrário de polemos no grego. Polemos, que vem a nossa palavrinha polêmica, significa guerra. O contrário de polemos é eirene, que é um estado, não é apenas um estado, mas é um relacionamento, é uma atitude de paz. É o contrário de distúrbio, é o contrário de gritaria. Paulo vai falar ainda nessa carta que não pode haver gritaria na nossa casa, na nossa vida. É gente que não mantém para com o outro sentimentos hostis. É aquilo que Paulo vai dizer aos Colossenses 3:12 em diante. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo isso, amados, porque a igreja, ela é única. Ela precisa ser única. Para eu não sair adiantando muita coisa da segunda parte dos benefícios, eu vou deixar para uma outra oportunidade para expor. Sei que mesmo semana que vem eu não estando por causa do congresso, mas aguarde um pouco. Mas eu quero reforçar nesses minutos que me restam a questão das exigências. A primeira aplicação, Luiz, só. Não adianta crer de modo correto, se não viver de modo correto. O que você faz fala mais alto do que o que você diz. Seja coerente, creia e viva corretamente. Paulo vai escrever ainda nessa carta aos Efésios, se você colocar o olho na sua Bíblia, nos versos 17 e 18 do capítulo 4, o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, não andem mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Lembra-se do capítulo 2? Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não vivam mais, amados, daquele jeito. Não. Chega um determinado momento, queridão e queridona, que a gente precisa dizer, olha, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem que haver, amados, um antes de Cristo e um depois de Cristo na sua vida. Tem que haver mudança. A nossa unidade, ela tem isso como exigência. Viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Viver de tal modo
que o mundo vai olhar para nós e vai ver algo diferente. Eu era adolescente ainda, já tem algum tempo, e eu ouvi o pastor Ivênio dos Santos pregando. Ele usou a ilustração da miragem. Ele dizia o seguinte: imagina aquele filme que você já assistiu, do deserto, em que tem uma turma percorrendo, caminhando, um ou outro, às vezes até o cara sozinho, né? Na maioria das vezes. E o sol está a pinos. E ele está ali se desfalecendo. Chega um determinado momento, ele rasteja na areia. Sol. Desespero. Horas sem tomar água. Nisso, ele esbugalha o olho, enxuga o suor, e ele vê um coqueiro. Ele vê um riacho. Ele diz: oba, é a minha vez. É um oásis. E ele vai chegando. Vai chegando. E lembra que na maioria dos filmes, ou desenhos, ou situações, Emanuel, ele está chegando perto. Ele descobre que não era nada. Era apenas uma miragem. O que é uma miragem? Miragem é toda expectativa que não se cumpre. É todo senso de esperança que não se realiza. E eu, adolescente, ouvindo o pastor Ivênio, e eu pensando já, o que ele vai dizer com isso? E o pastor Ivênio disse o seguinte: assim é muitas vezes a igreja do Senhor Jesus. O mundo está carente. Falta misericórdia, compaixão, falta luz, falta vida, falta unidade, falta amor, falta solidariedade, falta tudo. E aí de repente ele olha ao final e vê uma imagem, vê uma igreja. Se a igreja é de Deus. Se o cara é crente, ele é diferente. E ele se achega. Se achega. Se achega. Mas muitas vezes, o que ele se depara é com uma miragem.